Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Colégio Equação Certa e do Sistema Paz. Convido vocês a respondermos a questão 115. A questão 115, ela versa sobre associação de resistores e consumo de energia. Nós temos aí a competência 2, habilidade 5. Lembrando que o nível da questão é nível 2, nível médio, tá? Aqui você tem um ebulidor, tá? Ele chama aí de mergulhão, né? Você conhece o mergulhão? Você conhece o mergulhão? O que é o mergulhão, gente? O mergulhão é esse aqui, ó. É esse elemento que está ligado à eletricidade que vai ebulir a água, vai gerar aquecimento. Então ele é um resistor. Eu não posso esquecer que esse elemento aqui, ele é um resistor. E a função do resistor é o efeito Joule, é o aquecimento. Então a própria figura está autoexplicativa. Se ela está esquentando, quer dizer que há uma variação de temperatura. Então a quantidade de calor aqui é o que macete, né? Que macete. Nós temos o calor sensível, calor sensível. Quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor está vindo de onde? Da eletricidade. Se aqui nós temos uma corrente, porque está ligada numa tomada, né? Tomada tem uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. Essa corrente vai estar alimentando o mergulhão, o resistor, e vai esquentar a água. É basicamente isso o que o texto está dizendo. Considere que um determinado volume de água, inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius, é aquecido pelo ebulidor durante um tempo de 20 minutos, o que faz com que o líquido atinja uma temperatura de 40 graus Celsius. Teve variação de temperatura? Teve. Teve variação de temperatura? Teve. Essa variação de temperatura é 40 menos 10. Então, a variação de temperatura foi de 30 graus Celsius. Não pode esquecer, 30 graus Celsius. Teve um tempo de funcionamento? Teve, de 20 minutos. No Sistema Internacional de Medidas, você teria que multiplicar isso aqui por 60 para que você obtivesse o tempo em segundos. Então, nós teríamos 1.200 segundos. Continuando. Sabe-se que a resistência elétrica do ebulidor tem o valor de resistência equivalente a 2 resistores associados em série. Gente, se eu tenho 2 resistores associados em série, quer dizer que se eles estão ligados em série, olha comigo, a resistência equivalente é de 10 ohm, 2 resistores ligados em série, é só somar. Que o valor da densidade da água, é de 1 kg por litro. Densidade da água, 1 kg por litro. Densidade é a massa sobre o volume. Percebam que aqui você tem a massa em quilogramas e o volume medido em litros. Ótimo. Que o calor específico da água, agora você vai ter que ficar atento, que o calor específico da água é de 1 caloria grama por grau Celsius. Tem um problema, né? Porque eu vou trabalhar em joules, Sistema Internacional de Medidas. Então, a quantidade de calor tem que ser medida em joules. Aí a questão diz, e que a relação da unidade de energia é de 1 caloria joule. 1 caloria igual a 4 joules. Sabendo que a corrente elétrica do ebulidor é de 10 amperes, qual o volume? O que a questão está pedindo aqui? Qual o volume em litros? Gente, observemos. Se a densidade da água é de 1 kg por litro, para eu descobrir o volume, eu tenho que descobrir primeiro o valor de quem? Da massa. Porque só dá para eu descobrir o volume se eu souber o valor da massa de água. E você vai tirar isso de onde?
da quantidade de energia que será consumida. Lembra? A energia consumida é a potência vezes o tempo. Potência vezes o tempo. Isso é elétrico, não é? Mas a energia ela pode ser de qualquer tipo. Essa energia aqui, ela vai ser convertida em energia térmica. A energia térmica, M, Czinho, variação de temperatura. A potência elétrica, já que a questão deu a resistência e deu a corrente, lembra que a potência não é o π vezes o tempo. Eu quero o valor da massa. Como essa parte, preste atenção comigo, como essa parte tem que ser medida em joules, eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Por 4. Porque se o calor específico está dado em calorias, para que eu iguale em joules, é necessário multiplicar por 4. Então vai ficar 4 vezes a massa, vezes o calor específico, que é 1, não é isso? Vezes a variação de temperatura, que foi de 30. A corrente que foi dada é de 10 amperes. E professor, ele deu a corrente, mas ele não deu o valor da DDP, não tem problema. A DDP é R vezes I, ó. O tempo é de 1.200. Eu já posso cancelar aqui, ó. 0 vai embora com 0. 3 vezes 4 dá 12. Aqui dá 12, vai embora. Então vai ficar, sobrou aí o quê? Sobrou 4, aliás, com M, que é igual, a corrente é 10, a resistência é 10, a corrente é 10, vezes 10, não é não? Porque 12 dividido por 12, ó, sobrou esse zerozinho aqui, então vai ficar 10. Portanto, a massa vai ser 10, 10, 10 e 10, nós teremos aí uma massa total de quanto? 10 vezes 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4. Qual a unidade aqui? É o grama. Professor, mas não é sistema internacional? É, mas se você olhar bem aqui, ó, a massa da unidade da grandeza foi dada em gramas. Então eu descobri a massa em gramas. Mas eu preciso de quê? De quilograma, porque aqui a massa tem que ser dada em quilogramas. Então isso aqui é a mesma coisa de 10 quilogramas. Concorda? Substituindo, se eu descobrir que a massa vale 10, se eu descobrir que a massa vale 10 quilos, quanto é que vai valer o volume? 10 litros. Dessa forma, gabarito, letra D de dado, tá bom? Forte abraço e até a próxima.